Olá! Essa é mais uma aula do canal Corpo São e hoje eu gostaria de convidar vocês a ficarem em pé, que a gente vai fazer um aquecimento nesta posição vertical. Então a primeira coisa é, sente os seus pés no chão, vai buscando abrir bem os dedos do pé e a gente pode começar só com esse movimento de subir os dedos do pé, abrindo o máximo possível e volta, desce. Aterriza os dedos do pé no chão. Então, eleva e desce. Eleva os dedos do pé e desce. Busquem soltar os braços, sentir bem o peso dos braços e das mãos. E continua com esse movimento de subir os dedos do pé, abrindo o máximo possível e desce. Talvez você sinta uma certa tensão nos dedos da mão junto com esse movimento. Tenta relaxar essa tensão e observa se não vem tensão para os ombros, para os braços. Observa também se você está com o joelho desbloqueado, ou seja, você não está travando o seu joelho para trás. Todas as articulações têm que estar desbloqueadas, tá? Então observa se o joelho não está travado para trás, porque é bem confortável para algumas pessoas manter esse joelho jogado para trás. Deixa sempre o joelho levemente flexionado e observa também como está a posição da sua pelve, se ela não está muito para frente, né? O pubis tem que estar apontado para cima. Com isso a gente sente mais vertical a região da pelve e não inclinada para baixo. Então, se a gente imaginar uma bacia, né, aqui essa água está caindo para o chão, a água dentro da bacia cai para o chão. A gente quer segurar a água da bacia e trazer o pubis para cima e o cóccix para baixo. Com isso a gente organiza melhor o centro do nosso corpo e continua lá no movimento dos dedos do pé para cima e para baixo. Na próxima vez que você descer os dedos do pé, mantém e começa a fazer o movimento de só elevar os calcanhares e descer. Aqui a gente começa a observar a relação de alinhamento do tornozelo. Então, você pode olhar de fato, mas vai treinando também esse olhar através da percepção, através do sentir mesmo. Então, percepção e sentidos a gente também quer ir trabalhando e aguçando através das aulas e da nossa prática. Então, eleva os calcanhares e desce e observa o alinhamento do seu tornozelo. O que não pode acontecer, e muitas vezes acontece, é isso, ó, o tornozelo caindo para fora. Joga mais o peso para o seu dedão. Nossa tendência é perder um pouco o apoio do dedão. E com isso a gente conecta melhor toda essa musculatura interna da coxa. Então, eleva e desce. Eleva e desce. A partir daqui, a gente vai acelerar um pouquinho, pensando num certo assento para cima. 1, 2, 3. Não precisa ser muito alto. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mantém em cima e agora faz uma queda e bate um pouquinho o calcanhar no chão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui a gente vai fazer mais 10. 1, deixa o seu corpo todo vibrar. 3, 4, a perna está estendida, mas o joelho não está travado para trás. 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Afasta um pouquinho mais a distância dos pés. E agora a gente pode pensar em afastar para além da largura do quadril mesmo. Deixa os calcanhares firmes no chão e só trabalha um pouco essa dobradiça, ó. Dobra uma perna, estende. Dobra a outra perna, estende. Até onde eu consigo dobrar a perna sem tirar o calcanhar do chão, mantendo essa sensação do pé aterrado no chão.
Primeiro, a gente faz esse movimento pensando no alinhamento vertical da pelve e da coluna. Então, a gente sustenta essa coluna bem em crescimento para cima. Topo da cabeça o tempo todo olhando para o teto. E aí depois a gente pode pensar numa leve inclinação do tronco. O tronco vai num bloquinho para frente e volto. Para frente e volto. Inclina sem entortar o tronco, então pensando sempre que ele vem para frente com o ombro alinhado, quadril alinhado e volta, centraliza. Então eu não vou jogar o peso do tronco mais para a perna que dobra, tá? Eu tô sempre com o tronco bem centralizado em relação à minha pelve. Inclina a frente, expira, volta. Inspira, inclina a frente, expira, volta. À medida que a gente vai aquecendo, a gente pode experimentar uma amplitude um pouco maior, desde que você não tire o calcanhar do chão. Então vai sacando onde é o seu limite, o limite das suas articulações e onde é confortável. Se você estiver sentindo dor no joelho, faz tudo menorzinho e lembra da sustentação do seu centro. Não deixa soltar, né? Sustenta bloquinho, volta. Bloquinho, volta. Agora vamos trazer só o movimento do pé, ó. Calma, vamos fazer de novo flexão e volta. Não, calma. Dobra, estende. Então, desculpa, só um tempinho para concatenar as ideias, ó. Dobrei perna esquerda, empurrei, voltei. Dobrei, empurrei, voltei. Então aqui a gente não vai pensar nessa inclinação. Eu posso até inclinar um pouquinho, mas não é o foco, tá? Estende e volta. Faz só uma perna primeiro. E o que que a gente está brincando aqui? De empurrar mesmo o chão e esticar a ponta. Então, eu empurro tanto o chão que a ponta acontece, né? Eu faço essa passagem meia ponta, ponta. Meia ponta, ponta. Uma alavanca do seu peso através da relação do pé no chão. Suspensão. Voltei. E suspende. Voltei. Só mais uma. E volta, centraliza. Agora a gente prepara para fazer a outra perna. Dobra, empurra e suspende. Dobra, empurra, suspende. Pode começar bem pequenininho e à medida que você entender o mecanismo do movimento, aí você vai ganhando um pouco mais de amplitude. Então essa relação de empurrar o pé no chão, suspende. Empurrei o pé no chão, suspende. Aí, só mais um pouquinho. Aí, voltou. Apoia os pés no chão. E vem devagar, pensando agora num movimento da coluna junto com a pelve. A gente vai imaginar que a gente quer desenhar um 8. Então a gente pode imaginar que é um 8 com a ponta do nariz, mas também é um 8 com a pelve. Nesse sentido, tá? No sentido horizontal. Então agora os pés estão aterrados no chão, a gente não está mais fazendo a meia ponta. E a gente está brincando com essa ondulação da coluna.
Percebe, ó, que tem esse delay, né? A cabeça vai primeiro, o quadril fica. Quando a cabeça começa a voltar, aí de novo o quadril chega lá no ponto que estava a cabeça. Então esse delay também é importante para a gente ir trabalhando essa sensação de ondulação da coluna, vértebra por vértebra. E aqui a gente continua aquecendo o tornozelo, joelho, quadril. E agora eu tô incluindo um pouco mais o movimento da coluna. Quanto pesa a minha cabeça? Posso ir usando um pouco mais a partir dessa segmentação da coluna. Chego no ápice desse arco do peso da cabeça e continuo. E vamos fazer um pouco maior. Topo da cabeça, ó, desenhando, cavando o espaço. Deixa as pernas flexíveis e devagarzinho vem diminuindo até encontrar o centro. Esse movimento reverbera pequenininho no final. E aí a gente começa a fazer uma torção. Vamos pensar agora no peso do braço, tá? Esse braço bem passivo mesmo, sem sustentação. Então eu torço e o quadril acompanha um pouco dessa torção, mas o principal é a coluna. Quando o braço está bem pesado, vocês vão ver que naturalmente a gente vai percutir a costela. E isso é muito bem-vindo, a gente vai acordando um pouco essa sensação de volume, de contorno das costelas. Devagar, vem diminuindo. E quando você sentir que deu, vai diminuindo, diminuindo, mas deixa esse rabinho do movimento, né? Esse finalzinho acontecer, não para de uma vez. Então a gente sente essa reverberação até o fim. Centraliza. E agora vamos pensar um pouco mais cima e baixo, frente e trás, tá? Então, o movimento do braço é esse aqui. Vamos treinar só esse movimento, ó. Torção do braço todo, para fora, para dentro. Para fora, para dentro. Essa a gente tá trabalhando a rotação do húmero. E esse movimento vai até a ponta dos meus dedos. Também posso pensar em começar o movimento a partir da ponta dos dedos, que ele vai chegar lá no ombro. Mas na prática a gente está fazendo tudo junto, né? E aí vai sacando o que esse movimento está chamando em relação à minha coluna. E aos poucos eu posso ir cedendo um pouco mais o movimento do braço para a coluna. Lembra de não hiperestender o joelho, não travar o joelho para trás. E brincando um pouco com essa torção do braço que convoca um movimento de flexão e extensão da minha coluna. Aqui é bem importante a gente sustentar o centro. Então não começa já fazendo muito grande, que às vezes a gente se empolga e dobra o quadril, só desce o tronco. Pensa redondinho, sustentando o centro, ó, pubis para cima, cóccix para baixo.
E o meu joelho tá lá levemente flexionado. Os pés paralelos. E eu tô flexibilizando um pouco a minha coluna, principalmente essa região da cervical e da torácica. Também a gente evita fazer um movimento muito grande com a cervical, ó, senão a gente só solta o peso da cabeça e imediatamente eu vou sentir uma dor aqui. Então não deixa perder espaço, ó a diferença. Isso, e isso, eu quero crescer, abrir espaço entre ombro e orelha. Não vou comprimir as minhas vértebras. Vou fazer mais 3 repetições. Uma última vez. E devagar volta. E pensem agora em relaxar bem os braços, cuidando para esse ombro não ficar aqui, ó, fechado, né? Então, às vezes a gente pesa o braço, mas a gente tá fechando o peitoral. Então, a gente vai pensar em abrir a clavícula, que é esse ossinho aqui da saboneteira, projetando o ombro para trás um pouquinho, abrindo o espaço do peitoral. O que acontece? Muitas vezes quando a gente faz isso, e isso é uma coisa que eu preciso me vigiar muito para não fazer, a gente expande todas as costelas assim para frente, né? E a gente fica aqui, e isso também vai gerando uma compressão nas minhas costas. Então eu tenho que pensar, externo desce, esse osso que tá aqui, né, no meio das minhas costelas, externo desce, clavícula abre, pubis sobe. Nessas direções ósseas vão nos ajudando a organizar melhor a nossa musculatura, para que ninguém fique lá super comprimido, né, super encurtado e trabalhando muito, enquanto o outro músculo tá lá super alongado e relaxado. Então a gente quer equilibrar melhor essas tensões, esses alongamentos. E essa sequência inicial é muito boa para isso. Pensando também nos trilhos anatômicos, nas fáscias, para quem tá ligado. A gente está tentando equilibrar essas relações aí, tá? Então observa as suas costelas, quando você abre clavícula, se você consegue sentir o volume das suas costas, né? Então, tem sempre essas costas grandes, volumosas. Ok, agora a gente vai pensar um pouco mais na linha lateral, ó. Vamos pensar aqui que a perna esquerda, vamos agora pensar num lado específico. Perna esquerda vai cruzar na frente da direita e eu vou deixar só o apoio da borda externa do pé no chão. Porque a gente quer abrir um pouco mais toda essa linha lateral. Então, quando eu faço esse pezinho mais tortinho aqui, eu conecto melhor toda essa relação da linha que vai desde lá do pé até minha lateral aqui, certo? Lateral do tronco. Então a gente vai cruzar a perna esquerda na frente da direita e elevar o braço esquerdo. Aqui eu tô conectando, ó, desde a ponta dos dedos da mão até a borda externa do meu pé. E vou fazer 2 pulsinhos aqui. Aliás, fica um pouco nesse pulso, só pra gente entender essa forma. Cuida com a cabeça para ela não ficar pesada aqui para baixo. Pensa na cervical e na cabeça como prolongamento da sua coluna, mantenha o olhar para frente. E só pulsa um pouquinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perna esquerda abre, eu dou um passo e o braço pesa. E aí eu caio para o outro lado. De novo, ó, a cabeça não cai para frente, eu não fecho o ombro. Pensem aqui, clavícula aberta, toda a minha lateral bem aberta. E volta. Pulsa 1, 2, 3 e pesa. E 1, 2, 3 e pesa. 1, 2, 3 e pesa. E 1, 2, 3 e peso. Tentar deixar o braço bem alongado aqui do lado da orelha, palma da mão, ó, olhando para o teto. 3 e peso. Sente os pés aterrados no chão. Pesa. Vamos só mais 2, 2,
3 e pesa. E 1, 2, 3 e pesa. Volta, centraliza, observa um lado e outro. O que que muda? Pode fechar um pouco os olhos, sente os seus pés bem paralelos, firmes, aterrados no chão. Observa como, claro que assim, né? Essa sensação é muito pessoal, mas para mim aumenta muito a sensação de volume do meu tronco. Então um lado fica bem diferente do outro. Volume e integração das partes, né? Agora a gente vai cruzar perna direita na frente da esquerda e, de novo, só fica um pouquinho nesse pulso. Cresce, prolonga a sua coluna, conectando cervical, cabeça. E pesa. E 1, 2, 3 e pesa. E 1, 2, 3 e pesa. 1, 2, 3 e peso. E 1, 2, 3 e peso. 1, 2, 3 e peso. Vamos mais 2. 1, 2, 3 e peso. Última vez. 1, 2, 3 e peso. E volta. Aí, observa como está o seu corpo. Um lado e outro lado. Se preferir, fecha um pouquinho os olhos. E agora a gente vai trabalhar um pouco de salto. Então, se você sentir o joelho, se você tá com o joelho mais sensível, tiver alguma questão em relação ao impacto, faz bem menor, pode até fazer sem saltar, tá bom? Então vai sentindo aí quais são as suas possibilidades, os seus limites. E claro, se você estiver bem, faça e use e abuse do seu corpinho. Ó, aqui a gente vai pensar num plié, né, como no balé. Então eu vou afastar um pouco as duas pernas e pensar em manter essa rotação para fora. Observa se o seu pé não está mais aberto que o seu joelho. Então isso aqui é muito ruim para o joelho. Cuida para você não fazer isso de jeito nenhum. É preferível você deixar o seu pé mais fechadinho nessa rotação e alinhar bem essa direção do joelho com o pé, do que abrir pra caramba o pé e jogar o joelho pra dentro do pé, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é só observar isso, ó. O que a gente tem que sentir? Que é uma relação também de aterramento e alinhamento da coluna. Então eu vou aterrar e voltar. E o que eu digo com aterrar, né? Os pés se mantêm firmes no chão, a gente abre bem a coxa e o joelho para fora e a gente tenta manter o máximo possível esse alinhamento da coluna. Então, o que acontece muitas vezes é isso aqui, ó, a gente joga a pelve para frente. Às vezes falta mesmo esse alongamento da musculatura interna da coxa. Mas vai percebendo até que ponto você consegue manter a tua coluna bem em crescimento. E pulsa, tá? Tá. Estende. E 2. Estende. E 3. Pode empurrar assim uma mão contra a outra. 4. Abrindo bem cotovelos, clavículas. 5. E 6. Vamos até 10. E 7. Estende. E 8. Mais 2. 9. E 10. Volta. Agora sim a gente vai fazer os nossos saltinhos, ó. Então eu desço e a ideia vai ser fecha, abre, desce. Fecha, abre, desce. Fecha, abre, desce. Então percebe que tem frente e quando eu fecho e viro os pés para frente,
Eu não deixo meu joelho duro aqui. Eu vou flexibilizar eles um pouquinho. De novo, sem tirar o calcanhar do chão. E depois eu de novo abro e desço. Aí sim eu deixo essa pelve, assoalho pélvico pesarem mesmo. Então, fecha, abre e desce. Fecha, abre e desce. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer mais 10. Segura. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volta devagar, estende. Respira um pouquinho. Fecha os pés paralelos. De uma vez, junta as duas pernas. E só respira aqui, ó, tudo bem juntinho. Uma perna contra a outra. Vai deixando a sua respiração voltar. E percebe esse corpo vibrante, cheio de energia, cheio de calor. Cansa, mas é bom. É ruim, mas é bom. Agora a gente vai fazer... Deixa eu só voltar. Minimamente. Professora ofegante. Professora também sofre. Eleva os braços. E aqui a gente vai de novo pensar nessa relação de arco da coluna, frente e trás, ou para cima e para baixo. Eu vou afastar um pouquinho os braços e abrir levemente o peito para o teto, sem jamais soltar abdominais. Então, vou mostrar aqui de lado, ó. Quando eu solto, eu fico aqui, né? Numa hiperlordose. Não, tem que pensar o tempo todo. Cóccix para baixo, pubis para cima. Então, quando eu organizo o centro, eu vou ter que, de verdade, construir esse alongamento para flexibilizar essa região da torácica e da cervical. Fecha braços, flexiona um pouquinho os joelhos e desce, ó, flexionando a coluna. E a gente faz o movimento contrário. Vou desenhar esse C com a coluna. E vamos fazer mais 5 vezes. Inspira. Expande a parte da frente. Solta o ar. Desce. Os braços vão ficar o tempo todo do lado da orelha. Claro que aqui, né, quando eu abro, eu afasto um pouquinho. Construo esse grande V. E quando eu desço, eu vou pensando nesse C, nessa onda, né? Eu gosto dessa imagem de uma onda. Eu começo a construir essa onda. Para eu fazer a onda, eu não posso ir tudo de uma vez, né? Preciso pensar nessa segmentação e, de novo, nessa sustentação do centro. Então, puxo o pubis para cima, cóccix para baixo. Cuida para não travar os joelhos para trás, flexiona um pouquinho. Inspira e expande e volta. Mais 2 vezes. Expira, dobra. Inspira, expande e volta. E expira. Dobra. Inspira, volta. Agora, a partir dessa dobradiça da flexão, a gente vai bem para a pontinha de trás do tapetinho, a gente vai começar a descer o tronco, ó. Vem descendo vértebra por vértebra. Se for desconfortável essa posição das pernas unidas, pode também deixá-las separadas mais ou menos na largura do seu quadril. Desce, solta um pouquinho mais o peso do tronco aqui. Se precisar, dobra bem o joelho para liberar a articulação do quadril em relação à sua coluna. Então, vem balançando um bocadinho, para cima e para baixo. Pode também, ó, mudar a direção desse balanço, vai mais para o seu lado direito e mais para o seu lado esquerdo.
volta a centralizar, põe as mãos no chão e agora só dobra as duas pernas o quanto você conseguir, sem tirar os calcanhares do chão, e estende, volta. O tempo todo, tronco bem pesado, braços bem pesados, cabeça bem pesada para o chão. De novo, inspira, dobra, expira, estende. 3, inspira, expira, estende. E 4, inspira, expira, estende. Última vez. Aí dobra só um pouquinho e salta pequenininho, colocando um pouco mais o apoio sobre as mãos, eu afasto as duas pernas, os dois pés, as duas pernas. Vamos abraçar os cotovelos acima ou atrás da cabeça. Se for muito difícil, aí pode deixar aqui na frente da testa. Mas a gente leva a mão direita lá no cotovelo esquerdo, mão esquerda no cotovelo direito. E eu vou começar a pensar em abrir um pouco mais as laterais, a partir dessa posição dos braços. Vou dobrar minha perna esquerda e vou projetar o cotovelo direito para longe da perna direita, né? Então, a perna direita tem que ficar bem alongada. Cresce, dobra as duas pernas, volta. Dobra a perna direita, alonga a esquerda, puxa o cotovelo esquerdo para longe da perna. Olha lá, ó, por debaixo da axila para sua lateral. E volta, dobra as duas pernas. Repete. Alonga a perna direita, dobra a esquerda, projeta cotovelo direito para longe. E volta. E dobra a perna direita, cotovelo esquerdo para longe e volta. Só mais uma para cada lado. Inspira, alonga. Solta o ar e volta. Inspira, alonga. E solta o ar e volta. Solta os braços. Aí a gente vai descer até chegar numa cócoras. Atenção que aqui eu sei que muita gente não consegue apoiar o pé todo no chão. Se você não conseguir, pode deixar os calcanhares fora do chão. E veja o quanto é confortável para você estar nessa posição. A gente vai tentar ficar aqui um pouquinho e eu vou afastar um pouquinho mais a distância dos pés, rotacionando eles para fora. E vou colocar aqui as mãos em prece. Então, uma mão contra a outra. Eu vou até virar de frente para vocês conseguirem sacar melhor esse movimento. Ó, uma mão contra a outra, cotovelos empurrando as pernas para fora. Com isso, eu já consigo organizar melhor as minhas clavículas e as minhas escápulas, pensando aqui em projeção, tudo para fora. Abre peito, desce ombros. Então, suspende, cresce coluna, sustenta um pouquinho e depois a gente quer fechar. Tudo se fecha, ó, como num casulo eu vou me fechando, pensando aqui que eu vou largar essa tensão de empurrar as pernas para fora. Eu vou projetar as mãos para cima e os cotovelos naturalmente fecham, as minhas pernas naturalmente vão cair para dentro. E eu brinco um pouquinho com esse movimento. Para fora, inspira, cresce, desce os ombros, solta o ar, se fecha no casulo. Deixa eu aproximar mesmo a testa do pubis, cede a cabeça para baixo. Inspira, cresce. E solta o ar, relaxa. Inspira, cresce. Deixa eu virar de novo para cá. E solta o ar, relaxa. Vou mais 2 vezes. E solta o ar. Mais 3 vezes, mais 2 agora. Inspira, cresce. Solta o ar. Não tem problema se a bunda apoiar no chão nesse momento de fechar. A próxima vez que você afastar, fica, apoio das mãos no chão, vem caminhando com as mãos um pouquinho mais para frente, fecha os joelhos e fecha as pernas, deixa agora elas paralelas, na largura do seu quadril mais ou menos. Aqui a gente chegou, né, num quadrúpede. Peito do pé no chão, alonga bem a ponta, pense em empurrar um pouquinho toda essa parte anterior da sua canela contra o chão, conectando o pé com a perna.
e abre bem os dedos da mão, né? Então aqui, lembra, dedos abertos, mãos na linha, punhos, né, na linha dos ombros. E a gente está sustentando a nossa coluna de forma que ela tá em crescimento e neutra. Então cuidado que às vezes a gente já quer ficar um pouco no gato aqui, né? Cresce. Pensa numa sensação ou sente, né, que a sua coluna está realmente numa relação de crescimento e oposição do topo da cabeça com o cóccix. Cóccix aponta para longe do topo da cabeça, essa linha paralela ao chão. Daqui a gente vai pensar em mobilizar um pouquinho as escápulas. Então eu vou aproximar as escápulas, deixando o peso do meu tronco colapsar. E depois eu vou afastar as escápulas, empurrando um pouco mais as mãos contra o chão. Não é gato, tá? É só o movimento das asinhas mesmo, das escápulas, ou omoplatas, como se chamava antigamente. Aproxima e afasta essa relação das escápulas com a coluna. As escápulas se aproximam da coluna e as escápulas se afastam da coluna. Quando a gente aproxima, toda a musculatura, né, contrai. E quando a gente afasta, a gente está conectando melhor a musculatura dorsal com as escápulas, criando todo esse volume das costas, conectando melhor as escápulas com o centro do nosso corpo. Então, vai observando isso. Aproxima, retrai, solta o ar, expande, conecta a musculatura das escápulas com o tronco. Observa se você não está no padrão de fazer o gato. Então, se precisar, faz tudo um pouquinho menor. E mais uma vez, inspira, aproxima, solta o ar, afasta. Quando eu falo de abrir bem os dedos da mão, também a gente pode pensar em espalhar bem o peso em todos os dedos da mão, no dedão, também nessa almofadinha da mão, tá bom? Então, esparrama bem o peso aí nas suas mãos. Agora a gente vai pensar em manter esse volume entre uma escápula e outra, afastando bem os ombros da orelha, isso também é importante, não falei. E pensando em sustentar a cervical e a cabeça na linha da coluna. Então, cuidado para essa cabeça não ficar aqui, ó, jogada para baixo, afogada lá entre os ombros. Volume, aproveita essa sensação de empurrar as mãos no chão e sustenta a sua cabeça lá na linha da sua coluna. Cervical, cabeça também com espaço. Vou manter neutro e aqui eu quero só arredondar o máximo possível a minha pelve e voltar. Então, o que a gente está fazendo aqui? Segmentando a nossa coluna em duas partes. Da cintura para cima nada acontece, a região das escápulas se mantém igual, esse volume entre uma escápula e outra, só que com a coluna torácica e cervical neutra. Então eu não vou flexionar essa região para fazer o movimento da pelve. E aí da cintura para baixo, aí sim a gente quer flexionar e mover o máximo possível, projetando a lombar para cima, em direção ao teto. Umbigo lá para as costas, pubis em direção ao umbigo. Volta, neutraliza. Então, solta o ar, cóccix desce, né? O rabo entre as pernas, um pouco dessa sensação, rabo entre as pernas. E a lombar sobe, puxa o pubis lá para o umbigo. Inspira, volta. E vai tentando esse desafio de não envolver a sua coluna toda nesse movimento. Só mesmo pelve e coluna lombar, sustentando essa região das escápulas, né, também com volume entre uma escápula e outra, cervical, cabeça, bem alinhadinha com o restante da coluna. Solta o ar, arredonda, inspira, volta. Vamos mais duas. E última vez. Aqui a gente está convocando bem essa musculatura do baixo ventre, assoalho pélvico. E agora a gente quer
arredondar a partir da pelve a coluna toda. Mas a gente não vai fazer esse movimento de uma vez. A gente vai começar lá da pelve, igual a gente estava fazendo. Deixa o movimento chegar o máximo possível na lombar. Chegou na lombar, vem chamando as outras vértebras. Coluna torácica, coluna cervical. Chegou a cabeça, conectei tudo. E vou voltar para o neutro, a partir da pelve, coluna lombar, ó, a cabeça resiste, ela não volta de uma vez. Coluna torácica, cervical e cabeça. De novo, arredonda a pelve, vem soltando o ar. Sente o movimento passando, como o trilho de um trem aqui, a nossa coluna vem vértebra por vértebra. E volta. Neutraliza. Vem chamando a sua coluna também, vértebra por vértebra. E uma última vez. Agora a gente vai manter essa coluna bem redondinha. E eu vou apoiar os dedos do meu pé no chão. Posso empurrar um pouco mais o meu tronco para trás, flexionando um pouco mais o quadril. Cuidado que eu não vou sentar nos calcanhares, ó. Mantenho essa sensação de volume, ápice da flexão da minha coluna lombar. Descolei os joelhos do chão e vou ficar um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Volta o peso do tronco entre mãos e pés, pouquinho mais para frente. Sustenta essa coluna redonda, mais 15, 14, 13, 12. Afasta bem os ombros da orelha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De novo, vou para trás, sem sentar nos calcanhares. Sustenta esse volume, não deixa o tronco cair na coxa. Alonga as duas pernas e agora sim cresce coluna no cachorro olhando para baixo. Solta o ar, desce, arredonda, deixa o peso para trás, como se quisesse levar o bumbum lá para os calcanhares, mas ao mesmo tempo sustentando esse volume. E volta, alonga a coluna, estende pernas, cresce. A gente faz isso, vamos fazer mais 5 vezes. Desce, arredonda, o umbigo foge da coxa, projeta lá para o teto. Inspira, cresce e alonga. E 2. Redondo, desce. Inspira, alonga, volta. E 3. Inspira, alonga, volta. 4. Inspira, alonga, volta. Uma última vez. Inspira, alonga, volta. Fica um pouquinho, dá uma pulsadinha do tronco em direção às pernas. Eleva os 2 calcanhares e vem descendo o tronco, quadril, caminha um pouquinho mais com as mãos. Sustenta só 15 segundos essa prancha. Empurra as mãos contra o chão, afasta os ombros da orelha, traz o pubis em direção ao umbigo. Cuidado para não cair a pelve e a lombar, ó, aqui para baixo do ombro. Tudo na linha do ombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dobra as duas pernas, se alavanca para trás, de uma vez dá um salto, um pé em cada lado da mão. Cheguei. E vou devagarzinho sentar. Vamos apoiar a mão aqui na frente, ou até a mão atrás. Senta devagar. Junta a sola dos pés. Aí a gente vai para a posição da borboletinha aqui.
E devagar eu vou só descer o meu tronco e pulsar um pouquinho o topo da cabeça lá para os pés, balança. Sustenta nessa posição a sua coluna bem redonda. De novo, essa sensação do pubis para o umbigo, do umbigo para as costas. E aí vai mais para sua perna direita, alonga o braço esquerdo na frente, recolhe a mão direita do lado do quadril, empurrando bem a mão direita aqui do lado do quadril, ó, a gente faz um pouco desse pulso, arrastando a mão no chão. E passa pelo centro de novo, solta um pouquinho aqui em direção aos pés, balança. Vai para sua perna esquerda, balança mais um pouquinho. Empurrando bem a mão esquerda contra o chão. Deixa a ponta dos dedos da mão direita também apoiar o chão. E faz esse balanço. Volta, centraliza. E devagarzinho vem desenrolando. Cresce. Muito bem, estamos chegando no fim da nossa prática. Você chegou até aqui, parabéns! É isso aí, gente. A gente tem que se manter determinada, terminar a aula. Desce devagarzinho, vem arredor. Fechei as duas pernas, né? Uma perna contra a outra, mãos atrás da coxa. Vem deitando devagarzinho. Cheguei o sacro e a lombar no chão, eu vou esticar as duas pernas e sustentar um pouquinho mais. Sensação de pubis para o umbigo, umbigo lá para o chão, lombar firme no chão. Só fica. Se quiser pode tirar um pouquinho a lombar do chão. Veja o que fica melhor para você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ó, do centro, o centro vem descendo, trazendo as extremidades e se esparrama pelo chão. Relaxa. Solta bem o peso das pernas, palma da mão para cima, sente o peso dos braços. Peso das pernas, da cabeça, da pelve, do tronco, costelas. Relaxa bem a musculatura da língua, pousa a língua no céu da boca, relaxa a garganta, relaxa a musculatura dos olhos, então tenta trazer um pouco essa sensação do peso dos olhos para dentro da cabeça. Relaxa a testa, o espaço entre as sobrancelhas. E a gente busca ficar um pouco nessa posição, só pesando o corpo e relaxando por pelo menos 3 minutos. Bom, eu gostaria de agradecer a presença e a participação de todos vocês. Sigam o canal Corpo São e também me sigam lá no Instagram, @cor.po.sao, e qualquer coisa me escrevam, estou disponível sempre para conversar. Muito obrigada e até a próxima aula.